Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Conecta Ribeirão e hoje vou entrevistar a minha querida Sandra Brandani, presidente da CI, a primeira presidente da CI. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Gobi, obrigada. Eu acho que vamos ter uma boa conversa, né? Com certeza. Eu sou convidado para trazer pessoas que fazem parte da vida de Ribeirão Preto, que construíram sua história aqui e pessoas que podem contribuir com o nosso futuro da cidade. Estou te trazendo aqui justamente porque a sua história é maravilhosa, pessoal. Conta pra gente como é que começou a Sandra Brandani, empresária. A Sandra Brandani, empresária, ela vem lá de 78, né? Quando ela se decide fazer faculdade. E aí eu vou fazer meus cursos, me formo em 81. Você formou em administração de empresa e marketing. Em 81 eu me formo. Em 83 o mercado vem com uma diferença aí que as concessionárias não podem mais vender peça do paralelo. E aí meu pai monta essa empresa para mim. Aí eu continuo em Ribeirão Preto, né? Porque talvez eu iria fora também, eu não ficaria aqui em Ribeirão Preto. E ele me dá a oportunidade dessa empresa que ele abre para mim. E toda empresa de italiano, você sabe. Eu sou italiano também. As filhas mulheres têm um pouco menos de conceito com o pai. Eu tinha um irmão só. Ele abriu a empresa com 99% para ele, 1% para mim. Passado um ano, a minha empresa cresceu 1000%, porque era um ramo de duas rodas. E ele estava começando a ficar em evidência, que as motos lançam lá em 78. Então, eu estou bem próxima dos lançamentos do que vem dentro da cidade, de uma exceção que a pessoa precisaria ter de um veículo diferenciado, que saía da bicicleta, a cidade vai crescendo e a motocicleta entra motorizada nesse caminho. E meu pai vem desde os anos 50 no ramo de duas rodas. Nesse um ano, meu pai falou, a empresa está indo muito bem, você como é mulher, eu tenho que ter alguém de nome atrás com você e eu coloquei o teu irmão. Aí ele me deu 50% para o meu irmão, 1% para minha irmã, que era professora, veio comigo também, 1% para mim, 48% para ele, e tudo certo. E vamos tocar a empresa. Tocamos a empresa, foi um desafio para mim. Já era SBS ou não? Sempre SBS, sempre o mesmo CNPJ. É 41 anos que eu tenho o mesmo CNPJ. Eu nasci com aquela empresa. Então, muitas vezes, venho dos anos 80 como mulher, mas eu entendo tudo que é de peça de moto. Se você me perguntar dos 50 mil itens que existem na minha loja, eu consigo te responder prontamente, porque eu participo dos workshops. Você anda de moto ou não? Eu andei de 78 até 91 nascer meus filhos. E eu andei tanto de DT 180, XLX, andei de Vespa. Vespa foi muito tempo que eu ia trabalhar, porque a gente poderia ir de saia e tudo mais, né? Mas como sempre na minha empresa teve o uso de uniforme obrigatório, eu pus uniforme desde quando eu abri a empresa, que eu acho que isso é uma transparência, uma organização. Eu gosto desse sistema de uniformes. E eu venho nessa empresa, meu pai deu esse valor, e quando em 86 meu pai faleceu... 96? Em 86. 86. Eu abri em 83, 86 ele falece. Aí, automaticamente, eu tinha 1% da empresa, eu queria continuar tocando a empresa. Meu irmão falou que cada um ia tocar por si agora, e ele era detentor de 50% dessa empresa. Eu não desisti. Em 87, eu começo a namorar o Luiz, meu marido. Em um ano eu me caso, 88. Meu marido quer me levar para a empresa dele, porque meu marido mexe com o ramo de doce, né? E eu grande realmente... empresário também. A gente não fala do Luiz, mas o Luiz é um grande empresário em Ribeirão Mas aí Preto. eu não quis ir com o ramo dele, que eu gostava de ficar na minha família mesmo, que o meu ramo era motocicleta, né? A gente nasceu no meio dela, eu desmontava a motinha pequena. Então, eu fazia todo um processo para mim entender da motocicleta. Minha irmã sempre participou do administrativo da empresa e eu do comercial. Passado o tempo, a gente continua trabalhando bastante. Em 98, eu tinha um primo meu que ficava comigo dentro da empresa, que ele comprava, ele entendia bastante. E eu, com a convivência dos anos de 83 até 98, eu criei grandes experiências dentro da empresa. Porque eu fuço muito para entender o que é as coisas. E, nesse período, eu procurei associação comercial também. Então, eu entrei na Distrital, na Centro, com o pessoal, porque eu queria entender o que a cidade recebia de mais rápido, para mim entender o centro da cidade. Então, eu queria saber se aquela rua ia virar ao contrário, se não ia,
se ia ter parada, se não. Então, dentro da associação, a gente conseguia saber tudo isso. Questão de ônibus também, não De sei. ônibus, de tudo. Eu sou da época do trólebus também, né? Quando montou-se trólebus em Ribeirão Preto. Então, teve todo um processo em Ribeirão Preto, montar calçadão. Então, a gente acompanhou. E aí, quando em 98 ele sai da empresa, a empresa não estava numa situação muito boa. O meu irmão queria vender a participação dele de 50%, juntou com o meu tio também. Ah, não, vamos vender essa empresa não vai dar nada. E eu falei para ele, eu gostaria de continuar com a empresa, me dá um voto de crédito nessa empresa. De 98 até 2000, ele ficou dando esse voto de confiança, mas aí ele chegou e falou, olha, eu gostaria de entrar um pouco mais dentro da empresa e tal. Eu falei, eu já estava tocando a empresa desde 83. Passei várias dificuldades, consegui ultrapassar as dificuldades. Aí eu falei para o meu irmão, caso você quiser comprar minha participação, que eu tenho só 1%, ela está à sua disposição. E aí ele conversou na casa dele e tudo mais. E nesse período ele também já estava um pouco comprometido na empresa dele. Ele preferiu vender os 50% dele. E aí eu com a minha irmã compramos os 50% dele, pagamos em um ano normal, e isso automaticamente a empresa começou a dar um outro parecer dentro do mercado, um outro AMP, por quê? Eu fui procurar trazer a troca grátis. Então é como se fosse que você compra uma calça e já faz a barra no local. E eu trouxe isso para a motocicleta, que eu tinha visto em São Paulo. E a Pirelli nos exigiu que a gente fizesse isso também, essa troca gratuita, para aumentar o volume de venda. E é uma coisa que deu muito certo e que continua aí por 24 anos. E dá muito certo. Com isso, eu montei mais 12 pontos de troca e venda. Espalhada na cidade inteira. Espalhada, tem 8 na cidade, 4 dentro da região. Então, quer dizer, foi toda uma coisa que foi dando certo, que vem lá dos anos 2000 e que em 2019 eu coloquei essa ideia um pouco mais para fora e está dando tudo certo. E aí, em 2000, meu irmão sai da sociedade, a gente paga tudo, ficou eu com a minha mãe continua com os 48%. Em 2003, a gente compra a participação da minha mãe, fica só eu e a minha irmã, até hoje, né? Nós duas. Vocês são as parceiras, né? Somos parceiras. Sempre que eu vou na SBS lá, estão as duas, principalmente em campanha eleitoral, passamos ali na rua, sempre a gente está sempre juntas, porque, na verdade, a gente separa bastante as coisas, né? O que é comercial, o que é familiar é familiar. Depois das 6 horas da tarde, a gente não fala sobre assunto de empresa. Então, já é uma coisa e nem final de semana. E foi uma das coisas que meu marido aprendeu comigo também, porque meu pai não deixava a gente falar sobre qualquer coisa de empresa fora do horário. Empresa a gente se resolve na empresa. No horário comercial. No horário comercial. E aí, em 2004, vem aquela enchente enorme de Ribeirão Preto, que a minha loja deu 1,80 m de água, as portas caíram, isso foi 19 de dezembro, aquela loucura. Mas aí que eu falo que a gente mostra um pouco do profissionalismo que a gente tem e como a gente entende o comércio que a gente tem na mão. Porque é o que eu falo. Quando você vai fazer qualquer coisa, não importa se você vai fazer bolo, se você vai costurar, você tem que entender do seu negócio. E em 2004, quando teve essa enchente enorme, eu precisei fechar as portas, normal. As mercadorias foram bastante embora também, porque na hora que a água ela vai embora, a água ela começa a levar. Nós fizemos uma corrente humana bem legal para poder segurar a mercadoria que estava na loja. Conseguimos segurar bastante coisa, porque imagina você, 19 de dezembro, véspera de Natal. Loja com muita mercadoria, chega-se muito capacete, chega-se tudo muito. As coisas praticamente estão no chão. O pessoal está com 13º para poder fazer compra. Para poder fazer compra, né? Então, eu sempre tive um estoque 3x1, que eu chamo. Né? Então, eu sempre tenho estoque a mais, que eu vou vendendo e na minha reposição eu posso fazer em média 60 dias, porque eu tenho para vender por esse período. E isso que me salvou da enchente também. E nesse período todo mundo falava assim, a Sandra agora quebra, a Sandra não sei o quê e tal. Mas a gente... As pessoas te dão mais voto negativo do que voto positivo. Sim, né? Tudo que você vai fazer na vida, né? Eu acho que tudo que vai fazer, de um modo geral, tudo que você vai começar a empreender ou fazer qualquer coisa, a pessoa fala assim, toma cuidado, porque vai dar errado. Vai pegar dinheiro em banco, vai pegar. Então, quer dizer, como eu conheci o meu ramo, o que aconteceu? Eu fui olhando cada parte da minha loja, entre corrente, o que podia fazer? Passar num óleo queimado. As mercadorias blister, não tirei da embalagem para não misturar patinho de freio, porque cada moto leva tem um patinho de freio. Então, eu fui dentro dessa maneira, com essa expertise que eu tenho, olhando tudo isso daí. Em 10 dias, a gente praticamente colocou a casa em ordem. Em ordem assim, né? Prateleira suja, o chão lavando toda hora, mas a gente pôde abrir para o público em 10 dias.
trabalhando com luva nos computadores, porque a gente perdeu todos os computadores, perdi todos os cheques, perdi... Na verdade, foi tudo embora mesmo. E a única saída minha foi passar um fax para todo mundo, que a época era fax, né? Hoje não existe mais, né? A gente trabalhava com fax. E aí eu passava para cada um, ó, tive um episódio assim, assim, tarará. Eu passava uma coisa muito pessoal para o meu fornecedor. E ele me atendeu prontamente, me dando prazo de pagamento. Então, aí foi tranquilo, foi. Olha, em 90 dias eu paguei meus fornecedores, levantei a empresa, meus clientes deram muito a mão também. Mas isso é o profissionalismo que a gente chama de disciplina e persistência. Porque se eu fosse olhar lá, eu não iria fazer nada, eu iria embora para casa. Mas eu tenho uma certa persistência comigo mesmo. E eu acredito no que eu vou fazer. É muito importante. Eu acho que a mulherada, de um modo geral, às vezes elas ficam, porque a mulher é mais vulnerável, porque a mulher... Não tem essa vulnerabilidade quando você tem conhecimento das coisas. Eu não vejo. Firmeza e saber onde você vai chegar. Onde vai chegar. Porque enquanto suas amigas vão para um shopping, vão passear, você tem que se dedicar à sua empresa. Eu vejo, agora eu vou puxar um pouco pro pessoal, né? Eu vejo a minha esposa, ela é advogada como eu, advogou um tempo comigo, mas não gostava. E tinha essa paixão no ramo empresarial. Ela foi lá, montou uma loja, uma fábrica de doces também. Hoje é super conhecida, não estou aqui fazendo merchan, não. Mas ela teve a vontade de lidar. E todas mulheres, as funcionárias dela, todas mulheres, ela é a sócia. Né? É muito importante isso. Mas é o querer, é o saber e se autodisciplinar em casa também. Porque, vamos supor, eu tenho a minha empresa há 41 anos, sou casada há 36 anos, mantenho casamento, família, filhos. Casa, muito tranquilamente. E uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida foi almoçar em casa. Porque Ribeirão Preto nos permite, né? Então, todos os dias eu almoço em casa. Seja ele com meu marido, se dá o tempo da gente sentar junto ou não, mas eu estou em casa. Às vezes os horários não casam, né? Mas a gente tenta fazer casar os horários para se encontrar nesse horário. Então, eu acho assim, é a disciplina que a gente tem e a organização. Sandra, qual que é a sua meta na SBS para os próximos anos? Crescer mais na região? Sim. Na minha meta agora, 2019, na pandemia, a gente começou a fazer a abertura das filiais, né? Então, hoje nós temos 12 filiais, mais a matriz. A nossa matriz hoje está em torno de 5 mil metros, com 50 mil itens. E no ano de 2022 para 2023, nós lançamos um produto, BP Parts. É um produto nosso mesmo, da SBS, 100% nacional, que a gente está pegando todas as fábricas nacionais e fazendo parceria para que eles fabriquem para a gente. Hoje nós já temos, em média, 50 produtos. E para os próximos anos, esse ano a gente vai abrir mais algumas filiais. Eu estou aumentando as que precisam no bairro, que precisa ser aumentada, igual na Javari. Só para você ter uma ideia, só o ano passado foram 13 novos decretos de loteamento. Então, a Sandra Brandani vai ter que pôr isso na meta com cresce com o crescimento muito da nossa cidade. Então, nós chegamos próximo ao cliente. Estamos chegando próximo às cidades, até 100 quilômetros. No Cristo Redentor já tem? No Cristo Redentor eu tenho na Galvão ali, onde ele passa, porque, na verdade, todo mundo lá do Cristo Redentor, ele acaba saindo pela manhã de casa e ele acaba passando ali na Dom Pedro ali, e ele passa ali na Galvão. O Cristo Redentor, 35 mil habitantes. Você pega o Complexo Ribeirão Verde hoje, a gente fala até em 60 mil. Você tem eu tenho loja lá no Ribeirão Verde. Eu tenho na Henri Nestlé também, que você pega toda aquela parte ali dos servidores, todo aquele outro lado ali. E aí, a nossa meta agora, minha, do meu filho, da minha filha, que está lá comigo também, porque a minha irmã é solteira e a minha irmã não tem sucessores. Então, os sucessores vão ficar os meus mesmo, que é o que a gente está sucedendo agora, que é uma outra parte difícil também, como mulher e como empreendedora, de você trazer um jovem perto de você, numa diferença aí de 30 e poucos anos. Cabeça é muito diferente, né? E nós temos uma diferença de mais de 30 anos. Então, realmente... ele choca um pouquinho, mas a gente consegue contornar porque eu estou muito atual dentro do mercado. E pelo jeito você vai demorar a sair dali, viu? Você é o perfil da empresária que vai ficar na empresa até o final. Então, eu também me pergunto, tem horas, às vezes eu quero sair, porque eu gosto de pintar, eu gosto de fazer quadros, mas eu falo assim, gente... Sai um pouco, volta. A minha alma, mas às vezes o tempo que eu fico fora, eu até agora me policiei na associação comercial, eu vou 2 dias na semana... Porque, na verdade, eu não gosto muito de deixar a minha empresa. Se você me perguntar no sábado, eu estou todo sábado dentro da empresa também. É impressionante. Eu me cobro de uma maneira... É muito interessante. Eu não sei nem por que eu me cobro. Eu me cobro horário, eu me cobro de estar num almoço de 1h30. Então, é uma coisa que é minha e não sai de mim. Minha irmã até fala assim para mim... Disciplina. Ela fala assim para mim, Sandra, mas você é muito Caxias com você mesmo. Mas é a maneira. Então, voltando o que eu tenho de propósito para a nossa loja...
é que eu vou abrir mais algumas filiais esse ano. E para 25 e 26 eu devo montar as franquias. Porque como eu estou fazendo uma marca própria, eu vou conseguir ter até 400 cilindradas a minha marca própria e depois um pneu, um óleo, eu vendo das outras marcas, igual se fosse um McDonald's. Entendi. O hambúrguer é meu e depois a bebida automaticamente é dos fabricantes. E é assim que nós estamos fazendo, que eu quero deixar esse legado para o meu filho lá dentro da empresa, para que ele cresça, que ele tenha 20, 30, 40, porque eu acho que assim, a motocicleta ela veio para ficar. Sim. O crescimento dela é grande, ela é essencial hoje, porque se você pegar qualquer pessoa de 18 anos, uma menina, nós éramos 3% das mulheres que andavam de moto, hoje nós já somos em 38%, o crescimento é muito grande. E se você pegar o número de motociclistas que andam, de um modo geral, a nossa base está de 18 a 35 anos. Sandra, é o começo da vida. O cidadão, Sim. ele começa andando de ônibus, e essa é uma luta também para a gente fazer todos esses corredores de ônibus que todo mundo discute, para tentar trazer para o transporte coletivo de qualidade. Mas o sonho do ribeirão pretano sempre ele vai lá e compra uma moto, depois ele vai e compra um carro, e é o início da vida. O né? início da vida. O início do trabalho. Do trabalho, Mas à medida que eu acho que essa mobilidade urbana ela conseguir trazer essa expectativa que nós estamos esperando, que esses ônibus passem a cada 5, 6 minutos que vão passar e que me leve de um lado para o outro nos corredores, com certeza o aumento da população ele começa a se dividir naquele público da motocicleta também. Sim, eu já falei em outros programas. Em breve, nós acreditamos que a RPMob vai liberar também os corredores de ônibus para carro, moto, nos períodos fora do horário de pico. Só vai funcionar no horário de pico, porque é o horário que passa mais ônibus, né? Olha, é uma luta que a gente pede, principalmente dentro da associação comercial. É um spoiler que eu falo, né? Que isso vai acontecer nos próximos dias Isso ou a mês. gente pede, como nós pedimos no final do ano, a parada de obras dentro da associação comercial, nós pedimos que o corredor de ônibus da Dom Pedro deixasse que eles fizessem a carga e descarga nos horários, porque é muito interessante a gente deixar esse direito do comerciante também, das pessoas, o direito de ir e vir tanto no ônibus como o seu carro também transitar e parar fora do horário também, porque é importante isso. Então a gente não pode fazer, a gente pode fazer um preferencial, mas não fazer uma faixa exclusiva. Sim, então exato. é isso que a gente luta bastante, não pela exclusividade, sim pelo preferencial. Entrando agora no mérito, eu preciso falar da Sandra Brandani, presidente da CI. Como a Sandra Brandani se tornou a presidente da CI? Eu venho dentro da CI, o estatuto dela é muito rígido com tudo que acontece. Então, você tem que passar por várias partes dentro da associação comercial para que você consiga participar da diretoria executiva. Não você cai tem que de passar... paraquedas lá, Não. virar presidente da CI. Você tem que passar pelo consultivo, você tem que passar por várias para você tem que ter tantos anos de associação comercial, de associado. E tudo isso eu tinha. E em 2017, quando o Dorival me procurou, eu era a única mulher em Ribeirão Preto que poderia ser presidente da associação comercial. Não presidente, mas sim participar da diretoria executiva. Por todo o seu histórico lá dentro. Por todo o meu histórico lá dentro. Então, não é que a Sandra foi escolhida uma mulher para estar lá. Não, eu fui escolhida e nem escolhida. É porque eu tinha os meus méritos para estar lá. E aí ele me chamou como vice-presidente. Eu acabei assessorando ele bastante durante os 6 anos dele, os 2 triênios que ele teve lá dentro. E eu tenho um comportamento muito diferenciado, Gobi, porque assim, eu sempre lidei com muitos homens. Então, eu dentro de uma diretoria executiva que só tem homens, e eu era a única mulher, até eles falam para mim, parece que você era um homem sentada na cadeira, porque você não se opõe, você não se diferencia como mulher nessa tocada. A sua opinião era sempre firme, que eu lembro. Então, eu acabei ficando e isso me deu uma aclamação para que eu virasse presidente da associação comercial. Foi muito natural, né? Foi muito natural. Que nem eu também consegui esse cargo enorme, é um cargo que é muito pleiteado lá dentro da associação comercial, todos querem. E eu me sinto muito feliz e muito realizada, porque eu tenho o meu comércio, que o meu comércio vai bem, graças a Deus, tem 41 anos, eu tenho 142 funcionários, 13 lojas, então é bem tranquilo. E hoje, dentro da associação também, é um comando de uma associação grande, né? Ela tem 5 mil associados. Não é a maior do Brasil? Eles falam que é, né? Eles falam que é a maior do Brasil, mas do estado de São Paulo, certeza absoluta que ela é a maior. Porque coloca vários tipos, né? Você tem a indústria junto ali. Nós temos indústria, comércio, serviço.
E nós temos praticamente 90% das MEIs lá dentro, né, da associação comercial. E eu, como pus uma associação comercial, a CIRP para todos, eu estou chegando muito próximo daquele comerciante, do prestador de serviço e mesmo da indústria. Então, essa minha gestão, o Dorival olhou um pouco mais para os prédios, ele fez várias modificações internas lá, as distritais, deixou pronto para mim. E agora eu estou podendo voar de uma outra maneira, assim, fazendo campanhas, trazendo um Natal cada ano mais melhorado e que vem com as luzes todas. Nós gastamos 500 mil de luzes em Ribeirão Preto, associação comercial, para fazer aquele Natal. Já está pensando no Natal desse ano. Já estamos pensando. Esse ano é 120 anos. 120 anos a gente vai propor bastante coisas para o comércio, a premiação para os nossos consumidores, porque eu sou um pé de varejo, né? Então... eu penso bastante no varejo. Eu sou associado, né, da CI, por conta da empresa que eu sou sócio. E faz tempo, né? Faz tempo. Como que você entra também nas empresas que estão no shopping também, né? Você representa. Sim, a gente representa, tanto é que tem pessoas que participam do nosso conselho lá também, que são do shopping, são lojistas do shopping. Mas hoje, o que aconteceu, né? A lei de parcelamento... ela foi feita agora, a gente conseguiu aprová-la em abril do ano passado. E a gente trouxe esse modelo novo também da descentralização. A gente consegue fazer comércio nos bairros. Isso é o que acontece em todos os países do mundo, nas grandes cidades do Brasil. Como que a CI enxerga isso? A CI também tem as distritais, né? Tem a Distrital Sul, Oeste, e ela Leste. atende cada um do seu bairro, vamos dizer assim, né? E a tendência é que o comércio descentralize. A CI está preparada para isso, para poder atender o seu associado de forma por zonas, né? Sim, ela está muito mesmo. Ela tem todas as distritais com funcionamento diário, tranquilamente, com pessoas capacitadas lá para resolver o que resolve a central. Porque sempre o comando vem do centro, passando para todas as demais distritais, né? Do coração, que seria a mãe. E uma das coisas que a gente não quer que acabe, não acabe em nenhum lugar no mundo, é o centro da cidade. É isso que eu queria tocar nesse assunto. A gente vai agora brigar por uma revitalização. Como que é a revitalização? Nós estamos arrumando crédito para que os empresários possam renovar suas fachadas, pintar as suas lojas, e nós vamos levar esse projeto, porque nós temos lá um arquiteta dentro da associação comercial. E essa arquiteta vai chegar próxima a esse lojista para que ele melhore o seu quarteirão. Porque à medida que eu melhoro o meu quarteirão, com certeza eu trago o público. À medida que eu tenho segurança, eu trago o público. Você vê, esse ano não teve ocorrências no centro da cidade, e o centro da cidade estava maravilhoso. Nós tivemos um público, você vê, na casinha do Papai Noel se passou 40 mil pessoas, do dia 2 ao dia 22 de dezembro. Sandra, puxando esse gancho, eu acho que a minha meta é a mesma que a sua. Eu, como secretário de planejamento, eu tenho ainda a meta de prover um projeto grande de revitalização do centro. Nós estamos conversando, eu não posso ainda falar porque a gente não tem contrato assinado, mas a gente está discutindo junto com o governo do estado. O governo do estado, ele entra porque ele tem um prédio ali, né, da CAT, né, antigo, ali na esquina da Jerônimo Gonçalves, e o governo do estado já deu o aval para contratar o BNDES. Isso já foi objeto de reunião do Comur, já teve representantes da CI lá discutindo com a gente, e a gente está ainda na fase final para poder assinar esse contrato. A prefeitura também vai ter que ceder algumas áreas para a gente poder fomentar. Como é que funciona isso? Já tem em Campinas um projeto em andamento de revitalização, bancado pelo governo do estado. Temos em Sorocaba também, mas lá em Sorocaba ele é diferente. Por quê? Porque em Sorocaba a gente tem a rede ferroviária, que passa bem no centro. E aqui vai ser um projeto inovador. Então a gente precisa ainda... Eu não posso falar muito ainda, porque a gente está engatinhando. Mas uma das coisas que eu fiquei feliz essa semana que eu vi na televisão também, que é eles fazerem a revitalização dos prédios tombados, Sim. né? Então a gente viu que aquele Camilo de Matos vai agora andar realmente. A gente tem vários incentivos, principalmente na lei de parcelamento, para esses proprietários poderem, de fato, revitalizar. E se a gente conseguir revitalizar todos esses prédios que foram tombados, olha que delícia de trazer um café, de trazer um monte de coisa. E a gente consegue trazer esse pessoal. Porque ainda aquele nosso quarteirão paulista ali, que é o Pedro II, o Pinguim,
O Palace, você vê, é um quarteirão paulista e bonito ali. Quem vem de fora e vai ali no quarteirão paulista acha maravilhoso. É A maravilhoso. gente eu sou bairrista, você também é. Eu sou apaixonado por Ribeirão Preto. Eu acho também, o nosso porque centro eu não sou maravilhoso. nascida, criada. Se você falar para mim, você quer investir em outra cidade, você quer ir para outra cidade, não. Eu gosto de Ribeirão Preto, luto por ela. Tanto é que tudo que eu vejo, eu passo aos superiores para que eles possam tomar alguma atitude para melhorar a cidade, sempre vendo o lado de melhorar a cidade, que eu acho que a gente, como cidadã ribeirão-pretana, a gente tem que ajudar, nós temos que, o vento ser a favor e não contra. Então, isso que é um dos propósitos meus, tanto na associação comercial, na minha empresa e para a cidade de Ribeirão Preto. Então, pode ficar tranquila que até o final do ano a gente vai ter esse projeto de revitalização bastante discutido, por um banco federal que já tem know-how, que é o BNDES, um grande projeto de revitalização. A gente ainda precisa ver o perímetro. O perímetro que eu falo é até onde vai. Se a gente vai no Ipiranga, pegar aquela faixa que é do governo federal, né, da Rio Pardo, que Sim. ainda não passou para a gente, por isso que a gente ainda não conseguiu fazer a Rio Pardo do jeito que eu esperava, né? Ela já está em fase de licitação de projeto executivo. Tem aquele prédio do CEAGESP que fica ali no Ipiranga Sim. também, que pode ser envolvido nessa revitalização. Todos os nossos... O antigo CEAS ali também, né, na Bandeirantes, que é Sim. da Prefeitura Municipal, pode entrar nessa discussão. Aquele prédio grande da Antártica, né? O da Antártica ele já é particular, mas a gente pode embutir nesse projeto grande do BNDES dessa revitalização. E vai entrar a questão da rodoviária também. Nós precisamos discutir uma melhora. Eu fico muito feliz e assim, a minha participação dentro desse triênio lá como presidente da Associação Comercial... podem contar com apoio nosso e que a gente vai em cima dos lojistas, da população, para que a gente possa fazer o melhor para o Ribeirão. Sandra, todas as grandes cidades do mundo, por onde que elas começam a revitalização? É pelo centro. E aqui não tem que ser diferente, a gente precisa ter um projeto robusto, que não fique só no papel. De vez em quando as pessoas falam, você está falando de revitalização, e lembra lá do governo Palocci, que fez o Vale dos Rios, foi uma grande maquete e não virou nada. Então a gente tem que trabalhar de uma forma bem organizada, bem estruturada, com legislação e tudo mais, para de fato a gente poder revitalizar o centro da cidade. E o que precisar da gente, do poder privado, que a gente possa auxiliar junto, nós estamos juntos em todos os setores. A gente aguarda agora nos próximos meses terminar a questão dos corredores de ônibus, principalmente central, já retomaram as obras. E a 9 de julho espero que a gente consiga solucionar. Não vai ser tão rápido, mas quem sabe não muito longe a gente consiga ver a 9 de julho por diante. Mas eu acredito que como a gente tem feito um trabalho também junto com o Poder Público, a Associação Comercial, para que, sabe, só aquela desobstrução da rua ali que teve o direito de ir e vir para o Boulevard e tudo mais, e se a gente fizer alguns reparos a mais ali, a gente ameniza esse problema enquanto que a licitação não... Sandra, só para você ter um dado, precisamos terminar, já vai dar o prazo, o pessoal já está me comunicando. Nós tivemos, no ano passado, 300 pedidos de demolição de imóveis. A maioria não é para prédio, não. É para fazer novos edifícios comerciais, comércio mesmo, prestação de serviço. A gente percebe que nós já estamos num processo melhor que o Estado de São Paulo e melhor que todas as cidades aí do Brasil de crescimento do nosso comércio e serviço. Isso eu devo parabenizar você como presidente da CI, que a CI é a grande propulsora de tudo isso, incentivadora, traz o Sebrae junto também para poder incentivar o microempreendedor. Acho que Ribeirão Preto bateu todos os recordes de MEI no ano passado. Né? Sim. E estamos aí, estamos para trabalhar. O Boulevard cresceu bastante, se a gente vê. Parece que vai vir uma lei aí do Boulevard também, que nós vamos poder ter prédios lá, né? Sim, não muito alto. Não muito altos, mas vai poder ter, então vai ter um pouco mais de moradia, um pouco mais. Trazer o morador para lá para fomentar o comércio. Para fomentar o comércio. Então, isso é muito importante, porque se as pessoas levarem em consideração a pessoa mais velha, que ela mora próximo de um comércio, ela tem qualidade de vida muito melhor. E o próximo Big Brother que a gente fala, né, que são todas as câmeras, vai ser no Boulevard também, para tentar dar segurança para todo mundo ali que transita, o comerciante. Isso é uma luta diária que a gente tem dessas câmaras, que elas precisam elas têm que ser estar instaladas, presente funcionarem em e ter vigilância nisso. E ter vigilância. É o que nós brigamos bastante dentro da associação comercial também, segurança. Sandra, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer te receber aqui. Você com essa história tão rica como empresário e também como presidente da CI, muito obrigado.
Eu que te agradeço. A palavra é sua para você despedir dos nossos... Obrigada, Gobi, obrigada, Ribeirão Preto. Estou pronta sempre para atendê-los todos, seja na área comercial, seja hoje na CI, né, como associativismo. Então, estamos juntos em Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto é uma bela cidade para se morar, para se investir, eu tenho certeza disso, e com a melhora que nós estamos tendo, vai ser um futuro muito propulsor, um futuro muito grande para todos nós. Muito obrigado a todos, até a próxima.